de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Glória ao nome de Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bom dia a todos vocês. Vamos começar essa live com essa música da banda Resgate, Palavras. Uma música antiga, mas que eu gosto demais. E que assim seja conosco, amém? As palavras de Deus que alimentam o nosso interior. Aleluia. Glória a Deus. Queria ficar a vida inteira ouvindo a tua voz tão doce, tão doce, tão doce, tão doce, tão doce. Que assim seja em nossa vida, viu? Possamos ficar a vida inteira ouvindo a tua voz, a voz do Senhor, que alimenta o nosso interior. Bendito seja o nome do Senhor. Que essa seja a sua verdade. Essa palavra dessa canção fala: como a lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Que assim seja na sua vida, na minha. Que a Bíblia seja a nossa regra de fé e prática em todo o tempo. Oh, glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu comecei essa live hoje com, na minha opinião, a música da segunda melhor banda de todos os tempos aqui no Brasil, que é a banda Resgate. A primeira, na minha opinião, é o Rebanhão, mas o Resgate vem logo depois,
com composições belíssimas, e essa música é linda. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que está me assistindo no Instagram, se de repente estiver tremendo demais a imagem, como ficou a de ontem, você vá para o Face, a página da Igreja Batista Berseba, no Facebook, e você assista por lá. A imagem está melhor e também não está tremendo, tá? Então, assim, eu não sei como é que está aí. Para mim, aqui na transmissão, está tudo normal. Mas se estiver tremendo e você estiver com dificuldade de concentração, vá para a página da igreja no Facebook. Igreja Batista Berseba. Não é Betesda. Não é Betsaida. É Berseba. B-E-R-S-E-B-A. Ok? Igreja Batista Berseba. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O padre está dizendo aqui que realmente está tremendo. Então, observe. Se está tremendo muito, está dificultando até essa mensagem chegar até você, vá para a página da igreja no Facebook. A missionária colocou o comentário aqui. Ok? E é importante, porque esse estudo de hoje é, para mim, um dos mais importantes nesse tema que diz respeito aqui a dons, né? Porque junto com o dom de profecia, esse tema, dom de línguas, para mim é muito polêmico. É polêmico não para mim no sentido de que eu vejo nele polêmica, mas polêmico no sentido da compreensão que as pessoas possuem. Então, para você não perder nada, vá lá para o meu Face, para o Face da igreja, Igreja Batista Berseba. Mas se você quiser continuar aqui, fica à vontade, tá ok? Para que você possa, então, nos acompanhar, anota o texto direitinho. Essas mensagens, essa live vai ficar salva também no Face e depois eu vou subir para o YouTube. E é importante que você anote, porque nós estamos aqui. Meu amigo pastor Carlos André está dizendo que aqui pelo Face está ótima a conexão e a transmissão. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Ama a sua vida, ama a sua família. Um beijo na Nira. Um beijo muito grande aí no Cainã, na Bia e na Brenda. Ok? Então, nós começamos ontem a falar sobre dons de inspiração. Nós já estamos na 10ª parte desse estudo e nós queremos dizer para você como é edificante a gente estudar sobre os dons espirituais. Eu começo fazendo a afirmação de que eu, pastor Edivaldo, sou um pastor continuista, eu não sou pentecostal, eu me identifico com a linha reformada, é como eu entendo que eu sou, mas eu não sou cessacionista, eu sou continuista, ok? Então, na semana passada, nós falamos sobre dons de revelação, aí falamos sobre palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Esses vídeos também irão subir para o YouTube essa semana. Depois falamos sobre os dons de poder. Falamos sobre fé, nós falamos sobre dons de poder, dons de curar e dons de maravilhas. E nós começamos ontem a falar sobre os dons de inspiração. E nos dons de inspiração nós falamos sobre o dom profético. E nós ensinamos aqui o que vem a ser profecia. Profecia vem de um termo grego chamado profeteoen, que significa falar em nome de alguém para outro alguém, ok? E isso significa, então, que a pessoa fala em nome de Deus para exortação, edificação, instrução. Isso é profeteoen. Nós falamos também e deixamos bem claro aqui a diferença entre a autoridade dos profetas do Antigo Testamento, que possuíam uma autoridade divina e absoluta. Então, não obedecer e não ouvir a voz daqueles homens era o equivalente a não obedecer a Deus e não ouvir a voz de Deus. E mostramos que no Novo Testamento já existe uma diferença, ainda que se fale sob inspiração ou debaixo da inspiração do Espírito Santo, é óbvio que a Bíblia diz que nós devemos examinar tudo, que as profecias sejam ditas e não desprezadas, mas que, primeiro,
provemos as profecias, ok? Julguemos as profecias. E segundo, que nós examinamos tudo e venhamos a reter o que de fato for bom. Então a gente mostrou essa diferença, né, do dom profético para o ministério dos profetas do Antigo Testamento. E hoje nós iremos falar sobre o dom de língua. E como eu falei no início, para mim é um assunto tão polêmico quanto o da profecia, não pela clareza das Escrituras acerca desse dom, mas pela forma como muitos perpetuam, né, e agem de acordo com o que receberam sem sequer imaginar ou sem sequer examinar a luz das Escrituras. E eu fico pensando que geralmente nós fazemos uma crítica aos irmãos católicos. A gente sempre diz que eles levam mais em conta a tradição da igreja do que a própria Escritura. E nós também erramos quando colocamos em poder de igualdade uma tradição, uma coisa que a gente aprendeu na denominação ou em alguns movimentos evangélicos, e a gente coloca em mais igualdade do que, sabe, ou em pé de igualdade com o que as Escrituras ensinam. E nós erramos quando fazemos isso. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, a tradição doutrinária da igreja, os dogmas da igreja, a visão que a igreja possui não pode estar em pé de igualdade com a autoridade das Escrituras. E nós vemos aqui movimentos que são movimentos pentecostais, neopentecostais, que ultrapassam muitas vezes o limite que as Escrituras dão acerca desse dom, que é o dom de línguas. Então, como é que nós podemos começar aqui falando sobre esse dom? Primeiro, dando o conceito do que significa o dom de línguas. O que é o dom de línguas, pastor? É a capacidade de falar um louvor, de falar uma oração em língua estranha, não compreendida por quem fala. Deu para entender aqui? O que é o dom de línguas? Falar em línguas é oração, é louvor, que são falados em uma língua não compreendida por quem fala. Então, é importante frisar aqui que no Novo Testamento, língua estranha, eu vou provar para você aqui, língua estranha não tem nada a ver com língua de anjos, nem língua mística, nem língua angelical. Língua estranha aqui, que é a palavra glossa, significa idioma desconhecido por quem fala e não uma linguagem espiritual. Então, é importante que você anote os textos, anote o que eu vou falar aqui, que depois você possa revisitar esse vídeo e ir fazendo as anotações e comparar o que eu estou falando à luz da Bíblia, para que você possa ter o entendimento, o crescimento e o discernimento de como é esse dom e de como é que ele se manifesta. Por quê, pastor? Porque o dom de língua é uma habilidade de falar um idioma que a pessoa não conhece e não a habilidade de falar um tipo de língua completamente não humana. Deu para entender? Tem gente que pensa que línguas estranhas, quando se fala língua estranha, está se falando língua que se fala em mistério, no sentido de uma língua angelical, uma língua ou um idioma não humano. E não é isso que o Novo Testamento nos ensina acerca do dom de língua. Porque quando o Novo Testamento fala sobre língua, a palavra que ele utiliza no grego aqui é glossa. E essa palavra glossa, no grego, é de onde vem a palavra glossário. Você já leu essa palavra? E você começa a folhear esse livro, nas primeiras páginas tem assim, glossa, ok? Na verdade, o glossário vem da palavra glossa. A palavra glossa, ela aparece 50 vezes no Novo Testamento, e ela é registrada, essas 50 vezes, em 47 versículos. Sendo que, nesses 47 versículos, quando a palavra glossa, ela é usada, é para se referir a uma língua estranha, no sentido de idioma, ou então para se referir ao aparelho do órgão fonador. Ok? Você sem língua, você não pode falar.
Então, o órgão fonador que você possui tem uma língua que te dá a habilidade de transmitir através das palavras, né, as sílabas, as letras, e formar então uma mensagem que seja importante para quem ouve. Então preste bem atenção. Às vezes, por exemplo, em Apocalipse mesmo, a Bíblia fala sobre o ranger de dentes, sobre o expressador, no que diz respeito ao castigo eterno. A palavra ali é glossa, se referindo também a uma expressão no falar. Mas observe bem uma coisa, geralmente essa palavra glossa se refere ao aparelho do órgão fonador ou se refere ao ato de falar. Isso é glossa. Então, Marcos capítulo 16, versículo 17, quando Marcos está fazendo ali a finalização do escrito do seu evangelho, do evangelho segundo ele escreveu, no versículo 17 ele diz assim: estes sinais, palavras de Jesus, tá? Acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E o termo usado aqui para novas línguas é kainos glossa. E se refere no que diz respeito a falarão novos idiomas, ok? Então não existe aqui nesse texto, que é o primeiro no Novo Testamento que começa a falar sobre novas línguas, não existe aqui nenhuma indicação de que ele está falando sobre línguas angelicais, línguas místicas, línguas sobrenaturais, ou seja lá que tipo de língua for. Aqui se refere somente à língua, a idioma usado pelos homens em algum lugar, em alguma cultura, em alguma nação. Kainos glossa, novas línguas, novos idiomas, uma nova linguagem. A lei, então, aqui a leitura natural aqui de quem faz a leitura desse texto, é que esses homens eles iriam falar, capacitados por Deus, outros idiomas. Porém, são idiomas existentes dentre os homens. Então vamos lá. Língua, glossa, aparelho fonador, língua e ato de falar. Jesus, quando diz assim, falarão novas línguas, ele está falando sobre kainos, glossa, outros idiomas. Como é que isso se aplica na Bíblia? Se você está com a Bíblia, você precisa ir para Atos agora, dos Apóstolos, porque nós vamos ler diversos textos, e depois para 1 Coríntios 14, para que você tenha o discernimento, o conhecimento, o entendimento, e não seja enganado. Você não pode ser enganado, tá certo? Você tem um Espírito Santo que te ensina e está te dando instrução através de mim, nesse momento aqui. É muito importante isso. Por quê? Porque Atos capítulo 2, versículo 4. Eu quero que você abra o Atos capítulo 2, tá? Que a gente vai ler aqui e a gente vai estar ensinando para você o que é que aconteceu aqui. Atos capítulo 2, versículo 4. O Lucas, ele diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Você pode repetir comigo a frase noutras línguas? Pronto. Noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O que é que Lucas está dizendo aqui? Que quando esses homens foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. A prova disso aqui, que ele quando fala de idioma, é que a frase outras línguas ou noutras línguas, usada aqui por Lucas, é heteroglossa. E esse termo diz respeito a outros idiomas, desconhecidos por quem fala, mas conhecidos na realidade humana. Você está entendendo? Até aqui você está entendendo o que eu estou falando? Se você estiver entendendo, coloca assim: pastor, eu estou entendendo sim. Pastor, olha, eu estou compreendendo. Se não estiver entendendo também, coloque, a gente vai explicar. Porque eu quero que você entenda isso aqui. A prova é que aqui é heteroglossa, que se refere a outras línguas, é o que o Lucas registra a partir do versículo 5 até o 12. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura, tá ok? Minuciosa. Ele diz assim: havia em Jerusalém, depois dele ter dito que o Espírito Santo capacitou aqueles apóstolos e discípulos, no total de 120 pessoas, a falarem o heteroglossas, ou seja, outras línguas, outros idiomas,
ele começa a dizer aqui: havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Olha que coisa fantástica aqui. Ouvindo-se um som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Você percebe isso aqui? Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Você percebeu aqui que, primeiramente, Lucas está falando de que houve uma reação por parte de todos aqueles judeus convertidos ao judaísmo que estava ali naquela festa de Pentecostes. Eles vieram de várias partes do mundo e Lucas afirma que eles ficaram perplexos com o que eles viram. Observe, qual é a coisa que lhes causou perplexidade? O que causou perplexidade foi o fato deles presenciarem os galileus, homens simples, falando o heteroglossa, o outros idiomas. Os pontos se deu porque, como pessoas simples estavam falando as maravilhas de Deus em idiomas que eles não conheciam e não podiam falar por si mesmos, por serem simples e indoutos. Aí, o que eles estão dizendo aqui? Aqui estão os partos, os medos, os elamitas, os habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das outras partes da Líbia próximos a Cirene. Visitantes vindo de Roma. E todos eles, ouça o que esse texto está falando aqui, para que você entenda o que é o dom de línguas, tá? E todos eles estavam ouvindo de forma simultânea as maravilhas sendo ditas pelos galileus na língua materna deles. E foi isso o que deixou atônitos, como isso podia acontecer. E o que é que estava acontecendo aqui era que tudo que eles falavam, tudo que os galileus estavam falando, que aquelas 120 pessoas estavam falando, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles falavam na língua dos partos, e outro na língua dos medos, na língua dos que habitavam na Ásia, na Panfilha, da Capadócia, da Mesopotâmia, de todos. Então, analise bem uma coisa aqui, eu quero ensinar para você, para que você entenda esse texto quando você for ler. Não é que, dentre os 120, um estava falando a língua dos romanos, e o outro estava falando a língua dos egípcios, e outro estava falando a língua dos partos e dos medos. E eu disse: olha, aquilo ali está falando em latim, eu estou conseguindo ouvir. É como se estivesse lá presente, nós aqui do Brasil, e pessoas de várias partes do mundo, e eu, brasileiro, olhasse para um italiano e dissesse assim, entenda o que eu vou dizer: que pena, né, que você não está ouvindo o que eles estão falando, que eles estão falando em português. E aí o italiano falou assim: não, eles estão falando em latim, estão falando em italiano, eu estou entendendo. Não, eles estão falando em português e não em italiano. Peraí, mas eu estou entendendo em italiano o que eles estão falando. Aí tem o espanhol, diz assim: não, eles estão falando em espanhol. Aí tem lá o inglês, diz assim: não, eles estão falando em inglês. Não, mas eu sou brasileiro, eu estou ouvindo em português. Não, mas eu sou americano, eu estou ouvindo em inglês. Mas eu sou italiano, estou ouvindo em italiano. Não, mas eu sou espanhol, estou ouvindo em espanhol. Você está compreendendo o que está acontecendo aqui? Ao mesmo tempo que eles estão falando em línguas, o Espírito Santo está traduzindo o que eles estão falando.
no que a Bíblia chama aqui de heteroglossa, ou seja, outros idiomas. E quem está falando, e quem falava naquela época, outro idioma que não seja o aramaico, estava ouvindo na sua própria língua materna. Esse é o espanto deles. Como é que nós, que somos de diferentes partes do mundo, podemos estar ouvindo ao mesmo tempo o que eles estão falando das maravilhas de Deus em uma linguagem que é conhecida da nossa terra natal? Dá para entender aqui? Então, quando você começar a estudar sobre dom de línguas, quando você começar a ouvir alguém falando sobre dons de línguas, entenda que isso aqui não se refere ao dom de línguas estranhas, angelicais, sobrenaturais e místicas, mas está falando de línguas em outros idiomas, que podem não ser conhecidos por você ou por mim, mas são línguas e idiomas que existiram ou que existem ainda, sabe, dentre os homens. Então, são idiomas humanos, que Deus capacita a pessoa de uma forma sobrenatural a falar. Ela nunca estudou no Wizard, nunca estudou, sabe, no CCAA, nunca fez nenhum tipo de curso em inglês, em espanhol, sabe, em mandarim, mas, no entanto, de uma forma sobrenatural, ela está falando heteroglossa, é a palavra aqui registrada em Lucas, em Atos, do capítulo 12, versículo 4. Deu para entender isso aí? Se você que está no Face me assistindo entendeu, coloque aqui o comentário e diga: eu entendi, pastor, o que o senhor está falando. Se você está aqui no Instagram, está me assistindo, a imagem está tremendo, vá para o Face, que é ali a Igreja Batista Berseba, a página da nossa igreja, e também diga: pastor, eu estou compreendendo até aqui o que o senhor tem falado. Porque é importante que você compreenda, para que você tenha um discernimento do que é esse dom. Ok? Do que é essa manifestação, para que é que serve. Então, com base nisso, com base nessa instrução, eu preciso mostrar para você aqui quais são as orientações que o Espírito Santo nos dá no uso desse dom, que não deve ser desprezado, mas deve ser colocado no seu devido lugar e entendido a sua forma de atuação. Ok? Eu quero que você vá para 1 Coríntios, no capítulo 14, e deixe aberto comigo esse texto, porque nós vamos ler vários versículos, e eu vou pontuar aqui cada orientação que o Espírito Santo nos dá por meio do escrito de Paulo, para que você possa compreender o uso e a manifestação desse dom. Primeira coisa que nós vamos ver sobre esse dom de línguas é que quem fala em línguas, primeiramente, está se dirigindo a Deus. Quem fala em línguas, de uma forma sobrenatural, quem fala o heteroglossa, mesmo que não entenda o heteroglossa, mesmo que não entenda a língua que está falando, essa pessoa está falando a Deus, que entende, ok? E que te deu essa habilidade para que você orasse em espírito, orasse dessa forma, louvasse a Deus dessa forma, para que seja uma coisa entre você e Ele. 1 Coríntios 14, versículo 2 e 3, olha o que aqui o apóstolo Paulo diz. Você abriu 1 Coríntios 14, verifique, leia, para que você não seja enganado e não me siga. Siga a orientação da Bíblia. 1 Coríntios 14, 2 a 3, Paulo diz assim: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Esse mistério aqui é uma língua que ele não conhece, nem que quem está ouvindo também conhece. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Paulo começa a fazer aqui uma distinção entre profetizar, nesse caso é o ministério profético, que é o ministério do ensino, do encorajamento, da consolação, e o dom de língua, que é um dom que é heteroglossa e que ninguém entende o que está sendo falado ou o que está sendo dito. Ok? Segunda orientação que o Espírito Santo nos dá
em 1 Coríntios, o capítulo 14, o versículo 4. Ele diz assim: quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Então é dentro desse ensinamento que Paulo dá aqui, de quem fala em outra língua, a si mesmo se edifica, que devemos ter o cuidado com o uso deste dom. Ok? Peraí, primeiro eu estou falando para Deus e com Deus. Segundo, é um dom que edifica a mim, somente a mim ou a quem fala. Digamos que eu estivesse falando aqui agora, nessa transmissão, em mandarim. Alguém aqui entende mandarim? Você começaria a ouvir o pastor falando assim. Não sei nem como é a pronúncia do mandarim, mas digamos que eu estivesse falando em mandarim. Para que isso? Como isso iria edificar você e te dar o entendimento e o crescimento que você está tendo agora e o conhecimento dessas verdades? Se você estaria me ouvindo em uma linguagem que você não compreende. E Paulo está dizendo justamente isso, porque o objetivo do Espírito Santo é sempre edificar a sua igreja. E essa edificação é feita por intermédio de ações compreensíveis ao homem. Você compreende aqui? Agora vá para 1 Coríntios 14, de 6 a 13. E olha o que Paulo fala. Ele diz assim: agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês? A não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado, se os dons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Ok? Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Olha o que ele fala aqui. Há diversos heteroglossa. Há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a pessoa a possa interpretar. Olha que coisa maravilhosa. Você está compreendendo aqui? Você precisa seguir a Bíblia acerca de tudo que ela fala. Você precisa seguir o ensinamento claro, explícito da palavra de Deus sobre todos os dons, e em específico sobre o dom de línguas. Por quê? A primeira orientação que Paulo dá aqui é que quem fala em línguas primeiro deve orar para haver interpretação. Ok? 1 Coríntios 14, de 14 a 19. Paulo diz assim: pois, se eu oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, que farei? Orarei no espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém? Olha o que ele está falando aqui. Eu começo a falar, começo a orar em espírito, nesse caso aqui, em outras línguas, em línguas desconhecidas. Como é que você vai dizer amém se você não entende o que eu estou falando, o que eu estou cantando? É o que Paulo está dizendo aqui. Como os que não são instruídos poderão dizer o amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Ó o que ele está dizendo.
eu posso até estar dando graças de uma forma clara para Deus. Mas o outro que está me ouvindo, não está entendendo o que eu estou falando, não está sendo edificado com as graças que eu estou dando a Deus. Isso é importante. Aí Paulo encerra dizendo assim: eu dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 idiomas compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Olha que bênção! Que bênção! Olha que coisa incrível Paulo está falando aqui sobre o uso dos dons de línguas, sobre o uso do dom de glossa, de heteroglossa, quando Deus nos deu o kainos glossa, novos idiomas. O que Paulo está dizendo é o seguinte: para que eu vou ter que num culto público começar a dar ações de graças a Deus em outro idioma? Para quê? Nem você está entendendo o que você está falando, a não ser que você tenha o dom de interpretação. E se você tiver o dom de interpretação, você interpreta não como que se Deus tivesse possuído você, mas você interpreta falando como um tradutor, como alguém que está traduzindo o que você está falando em um outro idioma. Como é que a gente entende isso? Por exemplo, você está assistindo uma transmissão de uma premiação aí norte-americana. Aí você está ouvindo a pessoa falando no idioma normal e alguém fazendo a tradução simultânea. Você está entendendo? Então, se você tem esse dom de interpretação, você fala, interpreta. Fala, interpreta. E você está, consciente. Com as suas faculdades conscientes e não possuído e inconsciente. Consciente do que você está falando e de qual é a interpretação que você está transmitindo. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que eu devo ter cuidado na manifestação desse dom. Porque a manifestação desse dom, primeiro é para a minha edificação e só edifica o outro se houver intérprete. Então, se eu for falar, eu tenho o domínio de me calar. Se eu não tenho interpretação, não tenho quem interprete, eu posso, no meu canto, na igreja, falar baixinho, sem atrapalhar o culto, sem incomodar ninguém. E se você é pastor, eu sendo pastor, pego o microfone e começo a falar em línguas, eu estou edificando o quê? Talvez muitos fazem isso com o único objetivo de causar impressão. Olha como ele é espiritual, está cheio do Espírito Santo. E isso não é demonstração de ser cheio do Espírito Santo, nem de espiritualidade, tá ok? A segunda orientação que Paulo dá aqui é que eu devo procurar falar em um culto público palavras inteligíveis do que palavras ininteligíveis às pessoas. Eu estou num culto público. O que é que eu devo fazer? Como eu devo agir com esse dom? Eu devo dar prioridade a falar palavras inteligíveis, que no caso é em português, do que ficar falando palavras em heteroglossa, porque as pessoas não vão entender, a não ser que o Espírito Santo faça essa tradução simultânea, como aconteceu em Atos 2, a partir do versículo 4. Porque no versículo 27 de 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo diz assim: se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não há quem interprete, se cale, é o que a palavra do Senhor diz. Ok? A terceira orientação é que deve-se exercer o autocontrole sobre o falar em línguas. 1 Coríntios 14, versículo 28. O apóstolo Paulo diz assim: se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, é importante que você tenha esse discernimento aqui, esse entendimento espiritual. E quando você continua lendo, você lê com atenção 1 Coríntios 14, você vê que Paulo diz assim: se você falar em outras línguas, se entrar algum incrédulo, eles vão achar que vocês estão loucos. Por quê? Porque eles não estão entendendo nada. Mas se você profetizar, e não é esse que eu te digo, mas você começar a falar as verdades de Deus de uma forma clara, o Espírito Santo de Deus começar a usar você, a Bíblia diz que os segredos do coração desse homem vão ser expostos, ele vai entender, e ele vai se prostrar diante de Deus, declarando que Deus verdadeiramente está ali. Observe como é que isso acontece. Eu não sei se você já aconteceu com você, de você entrar na igreja, de você estar na sua igreja, ou
de você como visitante ter ido a uma igreja e de repente você está passando por uma situação ou com uma dúvida na sua mente ou por uma situação na sua vida e o pastor ou o pregador está ali de posse da palavra e o pastor começa a falar expondo as escrituras e ali você pensa assim, nossa, quem foi que falou da minha vida para o pastor? Você já teve essa experiência de viver isso? E você diz assim, poxa, alguém falou isso para o pastor? Como é que o pastor sabe disso? E aí você tem duas opções. Ou você se rende de que Deus está usando o pastor para te edificar e te transformar e te ajudar. Ou então você fica assim, alguém falou da minha vida para o pastor. Já tive várias experiências de pessoas que acharam que alguém falou algo para mim da vida delas e eu não sabia de nada. Porque a glória e a honra é do Senhor. A mesma coisa deve ter acontecido com você. Você deve ter sido instrumento para falar para alguém, pregando a palavra. Ou então você tem entrado na igreja, assim como eu já entrei também em diversas igrejas, e Deus usar pessoas para falar para mim diretamente, mesmo sem ela saber que era para mim, mas eu recebi aquela palavra. É o que Paulo está dizendo aqui. Que quando a pessoa fala numa língua conhecida, que a pessoa está ali profetizando, exercendo o ministério profético, Deus está usando aquela pessoa para expor o coração do seu ouvinte, e aquela pessoa que está ali, o resultado vai ser que ela vai se prostrar e dizer, Deus verdadeiramente está aqui com vocês. Agora, se isso é dito em outra língua, a não ser que haja intérprete, como vai acontecer? Então, preste bem atenção. Se você é alguém que Deus deu a graça de receber esse dom de línguas, essa palavra é para você. Deus me deu também essa graça. Mas você precisa ter um entendimento seguinte. Não fique falando na igreja. Não é para a igreja, a não ser que você interprete. Não é para você ficar falando em voz alta, até para mostrar uma pseudo-espiritualidade. Porque é isso que acontece hoje com as pessoas que falam em línguas. Muitas dessas pessoas querem mostrar uma espiritualidade para impressionar outros, ou então para dizer, eu estou apto para receber algum cargo, até porque existem ministérios que a pessoa só pode exercer cargos e funções se falar em línguas. E às vezes a pessoa força o falar em línguas, quando na verdade, quando você vê em Atos, o capítulo 6, que o apóstolo Pedro fala sobre a escolha dos diáconos, ele diz assim, escolham dentre vós 7 homens, olha a ordem que ele dá aqui, das qualidades, que sejam de boa reputação, olha aí, começa com boa reputação. Segundo, cheios do Espírito. Terceiro, com entendimento, discernimento, sabedoria. Você está compreendendo? Por que boa reputação? Porque não adianta a pessoa ser cheia do Espírito Santo e ser mal falada. Ele é como um vaso rachado que não consegue conter a água. A água é colocada no vaso, mas ela sai pelas rachaduras. Então a primeira coisa é boa reputação. O homem cheio do Espírito Santo é um homem de boa reputação. O homem de Deus, ele é conhecido como um homem que tem que ter boa reputação no que fala, no que falam dele, de como ele age. E cheio do Espírito Santo. Então, as pessoas às vezes usam essa manifestação para impressionar. Não se iluda. Dom não significa, manifestação de dom não significa que você é uma pessoa que está com a sua espiritualidade em alta. Como é que alguém está com a espiritualidade em alta, pastor? Quando pisam no pé dele e ele não esbraveja. Quando alguém bate de frente com ele e ele não bate de volta. Como é que uma pessoa é cheia do Espírito Santo, pastor? Quando ela é cheia de obediência, ok? Pessoas cheias do Espírito Santo, elas sabem que para ela só basta uma coisa para ela ser abençoada. A obediência. Se ela é cheia do Espírito Santo, ela é cheia de obediência. Obediência a quem? A Deus. Se ela é cheia de obediência, ela é cheia de renúncia. Ela morreu para si e ela vive para Deus. E ela sabe que se ela obedecer ao Senhor e os seus mandamentos, e ela temer a Deus e observar os seus preceitos e segui-los, a bênção acompanharão essa pessoa. Então, você precisa entender, se você tem um dom de línguas, a partir de hoje, dessa luz que o Espírito Santo de Deus trouxe para você, em nome de Jesus de Nazaré, eu te suplico, use de acordo com as instruções bíblicas de 1 Coríntios 14. Não vá para um culto público, comece a falar alto sobre o seu dom de língua. Não comece a orar em voz alta, o seu dom de língua não edifica ninguém. Você está cheio de Deus?
Está sentindo aquela visitação do Espírito Santo? Fale para você. Você tem um domínio próprio, você tem um Espírito que controla você. Então você pode, Senhor, você começa a falar, você não atrapalha ninguém, não prejudica ninguém e não deixa de edificar outras pessoas, edifica a si. Então, faça isso. Siga a instrução. Fale no seu recôndito. Fale no seu quarto 1000 palavras, milhões de palavras em línguas, em idiomas estranhos. Edifique a si mesmo no seu quarto. Pule, pipoque, plante bananeira. No seu lugar secreto. Marche no culto público. Tenha reverência. Tenha temor. Não escandalize as pessoas. Tenha o domínio próprio. E não faça nada para mostrar que você é espiritual. Porque quem está vendo isso é Deus. E é Deus que vai recompensar a sua espiritualidade. Você compreende isso? Você precisa entender isso. Você precisa colocar o dom de língua no seu devido lugar. Não despreze, mas coloque-o no devido lugar dele. É o menor dom. E eu entendo como um pastor que sou continuista. Eu entendo sim que é uma manifestação de Deus. Que ainda é para os dias de hoje. Que Deus ainda faz isso de forma sobrenatural. Entretanto, é o menor dom. E eu devo usá-lo da maneira que a Bíblia me ensina a usar. Sempre sendo para a edificação das pessoas. Amanhã nós pretendemos falar aqui sobre o terceiro dom de inspiração, que é a interpretação. A interpretação, na verdade, é tão somente o transmitir em uma língua conhecida o que foi dita por alguém ou por você mesmo numa língua desconhecida. Mas eu quero falar sobre a importância do dom da interpretação. Porque eu quero fazer uma ligação entre o que acontece quando Deus traz juízo sobre Nimrod e a Torre de Babel, onde aqueles homens estavam construindo uma torre para se chegar até os céus. E o que acontece em Atos capítulo 2. Se Deus me der essa graça, eu estarei amanhã falando sobre isso. Se Ele não me chamar para a glória, estivemos aqui. Vamos estar falando sobre a interpretação, sobre a importância da interpretação. Porque se você fala numa língua, tem que entender uma coisa: Deus quer se comunicar às pessoas de uma forma sobrenatural por seu intermédio. A coisa mais importante para Deus é se comunicar usando você, se comunicar para pessoas usando você de uma forma sobrenatural. Mas para isso, Ele quer uma tradução, Ele traduz o que Ele quer falar aos homens, porque Ele tem uma mensagem urgente para dar aos homens. E você precisa ter um entendimento de que o dom de língua não é para você aparecer, mas é para que você possa transmitir uma mensagem vinda de Deus, que seja sinal para os incrédulos, no sentido de que Deus está usando você para falar para ele de uma forma muito direta e especial, e assim aquele incrédulo ser, na verdade, convencido do poder de Deus através da sua vida para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus, pois, abençoe você, te dê uma excelente manhã, um excelente dia, e nós vamos orar nesse momento, amém? Para que Deus nos abençoe. Coloca a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor, para que haja esse entendimento e essa compreensão. Eu também, enquanto eu oro, eu quero que você coloque nos comentários aqui no Face e coloque nos comentários aqui no Instagram se você entendeu o que foi dito aqui, se você recebeu luz, se você aprendeu algo diferente, se você aprendeu algo novo, se você entendeu que você compreendia errado e você está compreendendo certo. E se você já compreendia certo, pode dizer: pastor, eu já queria assim como o senhor falou. É assim mesmo, ok? Não é que eu esteja certo, é a Bíblia que está certa. Então vai comentando, vai interagindo comigo, vai falando aqui da sua experiência, do que você entendeu e como foi esse estudo de hoje para você. Amém, Pai? Eu estou aqui de joelhos dobrados, com o coração dobrado diante de Ti, orando, ó Deus, para que Tu abras o entendimento de cada pessoa que nos assistiu nessa live dessa manhã. Abrindo o entendimento de cada pessoa, Senhor, que porventura ou tinha um ensinamento errado, ou tinha confusão acerca do dom de línguas, ou por ver tanta manifestação de uma forma
equivocada à luz da tua palavra, elas acabaram, ó Deus, perpetuando dentro de si, achando que era a maneira correta. Eu peço a Ti, em primeiro lugar, desconstrói toda a base errada do ensinamento que elas receberam desse dom. Desconstrói, Senhor, todo entendimento errado que elas tinham e troca pelo entendimento correto à luz das Escrituras. Que essas pessoas que estão me assistindo e me ouviram, coloquem o dom de língua no seu devido lugar, não para desprezá-lo, mas, ó Deus, para entender que ele é o menor dos dons, que ele é um sinal para os incrédulos, que ele deve ser usado com a interpretação de línguas, e que não havendo interpretação de línguas, que eles devem orar para que interpretem-las, e não podendo interpretar, que eles se calem, falem somente para si, porque eles entenderam a partir desse estudo, e daqueles que estarão entrando após essa live subir para o YouTube, eles estarão entendendo que quem fala em línguas edifica somente a si. E o Senhor deseja que todo dom seja para a edificação do corpo. Esse é todo o trabalhar do Espírito Santo em nossa vida. Senhor, então abençoa o teu povo, dá-nos crescimento, maturidade, que a partir desse momento eles se tornem responsáveis pela luz que receberam, que eles não sigam após ventos de doutrina, ó Deus, mas que a instrução bíblica seja a sua regra de fé e prática, que dentre eles não haja nenhum incauto, nenhum indouto, e que mesmo com a simplicidade que cada um deles possui, eles cresçam na tua palavra, porque esse é o objetivo do Senhor, ó Deus, dar o crescimento e equipar o teu povo, a fim de que eles não sejam meninos inconstantes, que ficam seguindo após ventos de doutrinas, conforme nos ensina Efésios capítulo 4, ó Deus, a partir do versículo 13. Senhor, em nome de Jesus, dá o crescimento para a tua igreja. Que nesse tempo de confinamento seja um tempo em que a tua igreja esteja, Senhor meu Deus, se afiando na palavra. E esteja, Senhor meu Deus, buscando os dons, as manifestações dos dons. E compreendendo cada dom de sinal descrito em 1 Coríntios, no capítulo 12, os versos de 8 a 9, Senhor. Deus, em nome de Jesus, dá para o teu povo espírito excelente. Dá para o teu povo espírito de excelência, espírito de conhecimento, de entendimento. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Bendito em nome, seja o Senhor em nome de Jesus. Que se há novo convertido aqui, que pertence a alguma igreja, que age de uma forma errada, que eles sigam a palavra e procurem uma igreja que lhes ensine da maneira correta. Se há pessoas aqui confusas, toda confusão na mente e no coração, eu repreendo agora na autoridade do Senhor, e que eles tenham a tua instrução, porque nós temos a unção do Santo, que nos ensina todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Antes de encerrar essa live, eu quero só dar algumas instruções para você. Primeiro, muitas vezes, eu vejo muitas pessoas escrevendo aleluias, né? E eu estou aqui como pastor te instruindo, tá certo? A palavra aleluias, com S no final, está errada. Não existe a palavra aleluias. Ainda que você diga assim, pastor, mas cantora fulana, cantor Beltrano, fala aleluias. Não imite esses homens nessas palavras, porque a palavra aleluia significa louvado seja Deus. Então é uma das poucas palavras do mundo que ela não existe no plural. É só no singular. É aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Porque quando você diz aleluias, você está querendo dizer o quê? Louvados seja Deus? Ou louvado seja deuses? Não existe essa palavra aleluias. É mesmo que amém. É amém, não tem améns. É amém. Está entendendo? É glória, não é glórias. Glórias. É glória no singular. É importante você entender. Segunda coisa que eu vou te instruir aqui, eu estou pensando muito em trazer esse estudo, depois que eu falar sobre o Espírito Santo, é sobre o ministério levítico. Ele existe ainda hoje, ele é para os dias de hoje, mas desde já eu vou te instruir. Não chame quem toca de levita, não existe mais o ministério levítico, tá ok? Nós somos sacerdotes do Senhor, não somos levitas.
Não somos nem da tribo de Levi, nem da ordem de Coate, de Merari, nem de Gerson. Você não entende nada disso, né? Então você vai entender. Então, não chame. Chame músicos que tocam para o Senhor, que servem ao Senhor com a canção. Mas não chame de levitas. Eu mesmo, no meu ministério, eu sempre instruo. Ah, o levita falou, não. Aqui não temos levitas. Não existe mais levita. Porque se a pessoa fosse levita, ela não podia nem entrar na sala do trono. Porque o levita sequer podia olhar para os utensílios sagrados. Então, para de chamar quem canta de levita, tá certo? Não chama de levita. Se nós fôssemos chamar alguém de levita, chamaríamos os diáconos, porque o levita não só cantava, o levita varria, limpava, o levita removia as cinzas do altar, o levita fazia um monte de coisa, e não só cantava, tá ok? Agora eu vou dar a instrução. Próximo domingo, nós estaremos aqui às 8 horas da noite, celebrando a ceia do Senhor. Se você quiser receber instrução, a minha esposa vai deixar aqui no comentário do Instagram o meu número de WhatsApp para que você me procure. Eu vou te dar instrução, porque no próximo domingo, às 20 horas, estaremos mesmo de uma forma online, ministrando a ceia do Senhor e participando da mesa do Senhor, o que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus de Nazaré. Se você é batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você pode então me procurar no privado, me mandar uma mensagem no direct aqui no Instagram, que eu vou responder a você como fazer para cearmos juntos no domingo às 20 horas. Hoje, às 22 horas, @ missionária Val Freitas, ela estará na live sobre a Semana Especial das Mães, né, que vai ser no próximo domingo, e ela estará hoje com a irmã Miriam Oliveira, que provavelmente está aqui nessa live ao vivo comigo, né, me assistindo, e ela estará hoje participando com a missionária Val. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que o Senhor te sustente, dê sabedoria, e que você não seja menino inconstante levado por ventos de doutrina. Deus abençoe, um beijo para você no Face. Meu pastor Carlos André, Deus abençoe você. Pastor Ciro Pinto, Deus abençoe você. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.